E assim foi até o dia que eu estava em casa de uma amiga que tinha ido para a Europa. Porque ir para a Europa não é como hoje, que todo mundo vai, Europa, Estados Unidos. Era um acontecimento. Então, na volta, a Julinha se chamava, essa minha colega, e ela trouxe fotografias a bordo de toda a viagem maravilhosa que ela fez. E eu estava justamente passando uma fotografia para uma pessoa que estava ao meu lado, uma das minhas colegas, quando eu percebi, eu vi escorrer como se fosse no vidro de uma janela. Eu vi a minha hemorragia. E eu assustei, é claro, porque depois ficou tudo embaçado, mas eu ainda podia ver com os dois olhos. Tinha que idade? Justamente tinha terminado 16, estava com 17 anos. Certo. E quando eu vi, aí eu percebi que eu não estava enxergando mais. Claro, enxergava. Não era uma cegueira total, mas eu já não enxergava talvez o suficiente para andar sozinha. Aí eu falei com essa minha colega e eu tinha estado num oftalmologista porque antes eu tinha visto umas manchinhas, e mamãe já tinha me levado ao oculista. E ele brincou muito, pode ter cuidado, sua filha tem olhos bonitos, mas está perfeito, aí a visão está perfeita, não tem nada. Ela pode ter uma alergia, até ele suspender o leite ou coisa parecida, me lembro bem disso, mas não tinha nada. Então, essa minha amiga, quando eu disse, eu não estou vendo você, e ela disse, você está cismada, você foi ao oculista, porque a gente queria ir ao oculista, porque naquela época usar óculos era uma delícia. Era um charme. Todo mundo queria usar óculos, mesmo que não precisasse. Então, mas aí eu disse, não, eu não estou vendo. Então, você pede para a dona Aida, que era a dona da casa, se alguém pode me acompanhar até a minha casa, porque eu não estou vendo você como eu estava vendo até agora há pouco. Mas tudo baixinho, quietinho, sem ninguém ouvir. E foi assim. Aí a dona da casa, uma das amigas, nós éramos todas amigas, morávamos todas perto, e me levou até minha casa. E a minha mãe, que ela gostava muito de costura, então a mamãe estava costurando e ela me contou que ela, de repente, ela disse, eu vou pôr um casaco, eu vou ver se a Dorina está bem. Olha. Ela sentiu qualquer coisa. Eu acredito, nesse fato eu acredito. Eu não sou de acreditar em muita coisa assim. Eu tenho fé, isso é diferente. Mas ela achou, e quando ela olhou pela janela do quarto dela, ela me viu chegar. E levou um susto tremendo, porque ela justamente foi ver se eu estava passando bem. E eu já estava lá, e eu disse para a mamãe que eu não estava enxergando. Mamãe, coitada, quase desmaiou, ficou com muito medo. Aí eu passei a mão no telefone e liguei para um médico aqui em São Paulo, que eu nessa época tinha ido ao Penído Burnier, e tinha ido para Campinas, né? E estava fazendo todo o tratamento lá em Campinas. Então eu chamei meu pai, eu chamei o carro para ir. Não se apavorou? Não, tive o endereço. Olha, você quer saber de uma coisa? A gente nunca pensa que vai ficar cega a vida toda. Eu soube que o Jackson respondeu a essa pergunta da mesma maneira que eu. Você não pensa na hora. Talvez por isso a gente não se apavore. O que eu procurei, que é muito do meu temperamento,
Eu, para tudo, eu quero dar uma solução. Sim. Então, eu procurei. Eu descobri o endereço do médico que me haviam falado aqui em São Paulo, porque eu vi que eu não ia poder correndo ir para Campinas, né? E chamei meu pai. Meu pai tomou um carro, ele trabalhava na Florencio de Abreu, e veio imediatamente, marcamos hora no professor Ciro de Rezende, que me havia recomendado, e lá fomos para o Ciro de Rezende. Ele, aliás, antes disso eu fui também no oculista, que eu contei, que achou que eu estava vivendo muito bem e tudo. E numa das vezes que eu voltei lá, ele ficou muito preocupado, por isso que nós tínhamos ido para o Penido Burnier. Bom, desculpe se eu atrapalhei, mas é que essa história depois eu precisaria até corrigir. Tá. Mas eu fui e ele ficou muito preocupado. Sim. Mas ele disse para a mamãe que não era só com o olho direito, não. Eu achei que era só o olho direito, que eu via muito bem com o olho esquerdo. Sim. Que eu já tinha alguma coisa no olho esquerdo. Aí nós fomos ao Penido Burnier e depois, aqui em São Paulo, eu procurei o endereço do doutor do professor Ciro de Rezende, Armando Galo. E, aliás, o Armando era muito amigo de um primo meu, casado com minha prima, que era médico também. E, enfim, aí começou toda a minha vida de fazer tratamentos. Ninguém descobria a causa da minha cegueira. Armando Galo, ele diz que ele duvida que alguém possa dizer, porque ele apresentou o meu caso em todos os congressos. Ninguém soube dizer qual poderia ser a causa. Tuberculose ocular não era. Problema de consanguinidade, coisa, não tinha. Problema de sangue, não tinha. Eu era uma pessoa saudável, uma moça normal, nem gorda, nem magra. Enfim, tinha uma saúde bem boa, ou razoavelmente boa. E aí começou a via sacra, né? E eles não diagnosticaram? Não, era hemorragia na retina. Sei. Mas me deram umas injeções e eu senti que houve uma absorção da hemorragia no princípio, mas eu tinha que ficar deitada, não podia comer nada quase, a não ser legumes, comida sem sal, e eu estava ficando muito abatida, né? Sim. Porque é na flor da idade, coisa. Aí, então, eu me lembro que surgiu um grande médico, um clínico, papai me levou e ele recomendou que eu precisava de alimentação. Ele também não descobriu por que seria hemorragia. O Arruga, o Hermenegildo Arruga, que me examinou, ele disse que ele nunca tinha visto um caso como o meu numa menina, numa moça, mas que também precisava descobrir a causa. E, para descobrir essa causa, começamos a fazer 1000 tratamentos. Eu fiz repouso fora de São Paulo. Mamãe foi morar comigo num hotel fazenda perto de São Paulo, mas que eu fazia repouso absoluto. Tomava, e eu fui e sou. Me manda tomar remédio, eu tomo. Manda tomar injeção, eu tomo. E eu fiquei assim durante uns 5 anos. A minha vida era deitar no sofá, levantar de manhã. Só que mamãe, ela não me deixava carregar peso. Eu não podia, assim, andar demais de carro, balançando e coisa. Tudo era perigoso para a retina. Mas eu já estava sem ver, né? O olho esquerdo também logo começou a deteriorar. E apesar disso, mamãe lia, minhas amigas me visitavam muito. Eu tenho muita gratidão às minhas colegas,
principalmente as colegas de Elvira Brandão, Sim. porque elas me fizeram muita companhia. Todo mundo estava fazendo ou enxoval, ou aprendendo a bordar, ou aprendendo a costurar, e elas vinham à tarde me fazer 1 a 2 horas de companhia, traziam bordados, Sim. depois vinham os namorados, os noivos. Sim, sim. Quer dizer, então eu sempre mantive muito contato. Sim, a senhora não com... se isolou. Não, nem eu, e era normal. Todo mundo vinha me fazer companhia, mamãe lia para mim. Depois eu conheci a pessoa que foi minha madrinha de crisma, que morava em frente à minha casa e que lia muito bem francês, uma mulher muito culta, Dona Carmen. Ela lia todos os clássicos franceses. Então, esse tempo que eu fiquei 4, 5 anos em tratamento, eu continuei aprendendo inglês, francês, mamãe lia italiano também, as minhas amigas de vez em quando liam. Então, eu continuei sempre a par de tudo que acontecia. Isto, graças a Deus, e para mim, é o meu trabalho até hoje. O que me preocupa é a informação, hoje já como técnica, que a pessoa cega precisa ter do mundo em que ela vive. E ela precisa participar. É conhecer e participar. E se você vir bem o meu trabalho, foi muito nessa área, sempre. A participação da pessoa cega na vida, desde criança, no trabalho, na escola, em tudo. Que são coisas fundamentais para um indivíduo viver. E para o cidadão que não participa da vida de seu país, que não sabe o que se passa na sua própria terra, ele não é cidadão. Você tem que... Isto é, a educação, tudo que se faça para a juventude é oferecer meios, e é o que hoje a Fundação faz para os cegos, né? É oferecer meios de comunicação e participação.